Já estamos de volta com a programação do nosso Balanço Geral. E agora para falar de um assunto importantíssimo para você aqui de Imperatriz e toda a nossa região, uma campanha que está sendo realizada. Campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente. Essa campanha idealizada pelas promotorias de Justiça e Defesa do Idoso e com apoio também da Procuradoria-Geral de Justiça e a Associação dos Ministérios Públicos do Estado do Maranhão. O objetivo dessa campanha, para você entender um pouco melhor, é conscientizar a população idosa acerca da importância do voto, bem como estimular a participação desse segmento nas eleições gerais do dia 7 de outubro em todo o país, né? Bom, no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, existem quase 28 milhões de eleitores idosos, o equivalente a 18,80% do total dos eleitores. No estado do Maranhão, esse número é mais de 711 mil eleitores idosos, o que corresponde também a 15,68% dos eleitores. Nas últimas eleições, a abstinência dentro dessa população acima de 60 anos de idade chegou a quase 70% no estado do Maranhão. Por isso, a importância dessa campanha. Você está vendo imagens nesse exato momento, no nosso Balanço Geral, de uma caminhada realizada aqui na cidade de Imperatriz e que fala e que trata exatamente a respeito deste tema, que também é assunto da nossa entrevista de estúdio. A gente recebe o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga, com quem a gente conversa sobre essa campanha. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado. Ok. Como é que tem sido a resposta em relação a essa campanha? E a gente percebeu aí que 70% de abstinência, os eleitores acima de 60 anos se negam a votar. Eu queria começar por aí. A que se deve essa falta desse eleitor nas urnas, sempre em todas as eleições? A primeira causa é a descrença do cidadão, do eleitor, com a classe política. Nós vivemos uma crise ética, moral, né, sem precedente na história do Brasil. Escândalo de Petrolão, escândalo e mais escândalo, Lava Jato, enfim, ex-presidente da República preso, ex-presidente de Câmara de Deputados preso, ex-ministros presos. Então, nós temos muitos políticos que estão aí presos por prática de corrupção. E isso é um fator que faz com que as pessoas não queiram votar. Nosso apelo, essa campanha, ela foi lançada em São Luís do Maranhão no dia 19 do mês passado, uma iniciativa da promotoria, da segunda promotoria do idoso, doutor Augusto Coutrin, e ela hoje nós viemos lançar aqui, sendo organizada e articulada pelo colega promotor de justiça de Imperatriz, doutor Joaquim Ribeiro. Então, foi junto com a Casa do Idoso, com todos os movimentos, os conselhos do idoso, com todo o movimento da sociedade civil organizada, fizemos uma belíssima passeada hoje, ali em volta da prefeitura, ali naquela região, e voltando para a Casa do Idoso, onde tivemos uma fala com para toda a comunidade, fazendo um apelo, o despertar da sociedade para que esse público vote. Veja, a abstenção, o dado da última eleição de 2014, índices elevadíssimos, corresponde a mais de 70% desse público não compareceram para votar. Isso corresponde a mais de 18% do eleitorado apto a votar. Então, é um fato grave. E o que nós chamamos nessa campanha? Voto consciente, voto inteligente. É um eleitorado, o idoso é um eleitorado, a pessoa que está, eu até disse hoje, ele é idoso, mas ele não é inválido. Ele é idoso, mas tem com ele não é velho, ele é experiente. Então, com essa experiência, ele pode votar a nosso código eleitoral. Até na definição da eleição, né? De modo geral, a eleição se define porque essa quantidade, o número de idosos que não votam, né? Que deixam de votar, poderia até definir os resultados da eleição. Define. Nós temos um público de idoso maior do que o eleitor jovem, das crianças. Então, nós temos aí como mais de 18%. E com certeza, um fator preponderante, decisivo para uma eleição. E o que é importante? O que nós deixamos muito
claro hoje nessa nossa caminhada. Essa é uma campanha apartidária, o Ministério Público não tem lado político, o Ministério Público não é nem de direita, nem de esquerda, nem é governo, nem é oposição. O Ministério Público, o lado dele é o da lei. O Ministério Público, do lado dele, é o da sociedade, é do cidadão. E nós queremos despertar a este público idoso para o poder que eles têm, para que eles possam votar nessa campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente, para que possa escolher políticos honestos. O que a gente desperta é que eles possam escolher pessoas que sejam ficha limpa e que tenham compromisso com políticas públicas inclusivas, políticas sociais. Os idosos, eles correspondem a uma faixa significativa da nossa sociedade. A nossa população está ficando velha, tem pessoas idosas que precisam de cuidados, que precisam de atenção muito grande por parte do poder público. As leis que nós temos para proteger esta categoria, este segmento, eles vêm, quem faz são os políticos. Então, depende exatamente da vinda dos políticos que nós vamos eleger. Este ano nós teremos eleições no dia 7 de outubro para governador, nós temos eleição para senador, nós temos para presidente da República, nós temos para deputados federais e para deputados estaduais. Então, o nosso chamamento para que eles possam votar em pessoas que tenham compromisso com essa causa dos idosos. Como é que tem sido a resposta nesse primeiro momento da campanha? Muito boa, excelente. A população foi hoje, mais de 400 pessoas foram para as ruas, caminharam, tiveram lá a fala de todas as pessoas que estavam lá presentes, deram a sua mensagem para que a gente possa ir no dia 7 de outubro às urnas, sufragando o voto. O que não pode é nós cairmos nessa do ditado popular. Só existe político corrupto. Não. Existem políticos honestos. Nós não podemos, na democracia, não se faz democracia sem o voto. Não se faz democracia sem os políticos. Nós precisamos ter bons políticos que façam boas leis e que possam, essas leis, estar a serviço do cidadão e em benefício da sociedade. Ok, agora, procuradora, a gente pergunta ao senhor qual é a mensagem que se passa para esse idoso, porque nós estamos sendo, nesse momento, acompanhados aqui por várias cidades da nossa região, inclusive no estado do Tocantins, vizinho estado aqui nosso. Que mensagem levar para esse idoso no sentido de conscientizá-lo de que a participação dele é importante nesse processo democrático? A mensagem é de esperança. Nós queremos conclamar a todos esses idosos, para que eles compareçam às urnas e façam valer o seu voto. Eles não são inválidos, eles são conscientes, são experientes pela idade que eles tiveram, eles presenciaram em toda essa caminhada os diversos momentos que nós vivemos em nosso país, momentos inclusive de ruptura institucional, de ditadura, de todos os momentos que nós já experimentamos, mas nós vivemos hoje. As instituições estão consolidadas, nós vivemos um momento político grave que tem exatamente toda essa questão da corrupção. O que acontecia é que antes essa corrupção ficava debaixo do tapete e hoje ela vem com a transparência, todos vêm à tona essas práticas criminosas. E o eleitor precisa analisar o candidato se ele é ficha limpa, se ele tiver práticas de corrupção, não vote. Esse é um dos requisitos para que a gente possa escolher bem os nossos representantes. O que diz a lei sobre o voto do idoso hoje? É facultativo o voto do 16 anos e do idoso acima de 70 anos. Mas quer dizer o quê? Facultativo para que este idoso não seja penalizado no caso dele estar com dificuldade na sua locomoção, para que ele não venha receber uma multa ou uma penalidade eleitoral. Mas não quer dizer que essa lei proíba, não. É isso que é o norte da nossa campanha, conscientizar o eleitor para que ele possa comparecer e votar. Não podemos estar nem voto nulo, nem abster, deixar de comparecer para votar. Então, eu vou lhe fazer só uma última pergunta. O eleitor pode estar em casa me perguntando agora, perguntando para o senhor, e eu sou o representante dele aqui no nosso Balanço Geral, o que eu vou ganhar com isso? Saindo de casa, o cidadão agora idoso que nos assiste, saindo de casa no dia da eleição, já cansado, enfrentar fila, e como é que é?
O que eu ganho com isso? É importante conscientizá-lo também em relação a isso. Exatamente. Primeiro as pessoas, nós temos muito a mania de dizer, apontar o dedo e dizer o seguinte: político é corrupto. Existem políticos corruptos que compram o voto, mas se tem o político que compra o voto é porque tem o eleitor que vende o voto. Então nós temos que primeiro botar a mão na consciência e fazer se nós estamos fazendo a nossa parte. O segundo, o que é que ganha o eleitor? Eu me recordo de uma campanha, quando eu era presidente da Associação do Ministério Público, há mais de 10 anos, coordenei o movimento estadual de combate à corrupção do Estado, o MCCR. E, naquela época, nós tínhamos uma campanha que dizia o seguinte: voto não tem preço, tem consequência. Dizia, o eleitor, o candidato que lhe dá uma chinela, vai lhe dar uma chinelada depois que ele for eleito. Então, o eleitor não venda seu voto. Você compre ideias do candidato. Faça ele se comprometer com a causa. Eu estou aqui me comprometendo na defesa dos idosos. Eu quero fazer leis justas para que os idosos possam ter melhores dias. O que ganha o eleitor é isso. Nós poderemos eleger políticos comprometidos com uma causa maior, como podemos eleger o candidato que vendeu o seu voto. Essa é a mensagem de esperança que nós deixamos e agradeço a oportunidade de estar aqui participando deste momento, essa campanha belíssima que, mais uma vez, eu quero parabenizar a iniciativa, a articulação, esse trabalho gigantesco que é feito pelo promotor do idoso aqui de Imperatriz, Dr. Joaquim Ribeiro. Ok. Eu quero só encerrar, antes de encerrar com o senhor, só chamar para a gente mostrar para o nosso telespectador como é que foi a caminhada e também as pessoas que participaram dela, que deram depoimento à nossa equipe de reportagem. Põe no ar, por favor. Bom, é imensurável a importância, né? Principalmente voltado para o voto consciente, incentivar as pessoas idosas a votarem, né? A gente sabe que a lei permite, dependendo da idade, o voto facultativo, mas o que a gente percebe aqui é um interesse muito grande dos nossos idosos. Isso é importante, essa parceria com o Ministério Público, né, com o órgão municipal, para incentivar, né, e dar um exemplo, né, das pessoas mais idosas, mostrar para os jovens, para os adolescentes, que é importante votar e votar com consciência. Se o idoso não vota, há essa tendência de que vá cada vez menos políticas públicas para essa população. Além disso, perde a sociedade como um todo, porque o voto do idoso tende a ser um voto muito qualificado. O idoso, pela experiência de vida que ele tem, pela sabedoria... Aqui, Cristóvão, por gentileza, porque o doutor Joaquim ele é tão participativo que nós temos questão de trazê-lo também aqui ao estúdio do nosso Balanço Geral. Doutor Joaquim, boa tarde ao senhor, bem-vindo aqui também ao nosso programa. Boa tarde, a gente que agradece mais uma vez aqui tendo a oportunidade de falar no seu programa. Ok. Doutor Joaquim, a gente estava falando aqui, inclusive comentava com o procurador-geral em relação a essa importância da participação do idoso nas eleições, participando com o seu voto, né? Abraçar essa campanha representa o que para o senhor? É uma oportunidade única. Foi realmente muito bonito de ver, como o nosso procurador-geral já disse, os idosos comprometidos e preocupados. É muito importante, o índice de abstenção está altíssimo, os nossos idosos não estão indo votar, e se eles continuarem sem participar do processo democrático, sem participar da democracia, há uma tendência de que sejam eleitos pessoas não comprometidas com a causa do idoso. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente precisa incentivar os nossos idosos a votarem, a elegerem pessoas comprometidas com a sua causa, elegerem pessoas comprometidas com a ampliação de políticas públicas voltadas para o idoso. Okay. A gente não vai fazer isso se não for através do voto. Ok. Doutor, o senhor acredita que a família é importante também na participação dessa conscientização do idoso? Claro, sem dúvida nenhuma, o idoso... a família ela pode incentivar demais, pode ser um fator fundamental para que o idoso compareça à urna. Até mesmo porque vários deles vão precisar também de um apoio, alguns têm uma certa mobilidade reduzida e será necessário também o apoio da família para isso. Então o Ministério Público abraça também essa causa? Com certeza. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui também no nosso Balanço Geral. Agora eu pergunto para o senhor, a campanha segue? E tem outras programações ainda voltadas para essa conscientização? Sim. Eu digo sempre que o Ministério Público é a porta de entrada da cidadania. Lá é a casa do cidadão.
e ele é um agente de transformação social. Eu fico muito feliz do que eu ouvi e vi hoje aqui em Imperatriz. O doutor Joaquim recebendo da Câmara Municipal de Imperatriz uma moção de aplauso por essa iniciativa. Estou vindo de Açailândia no último sábado participando de uma campanha, uma pedalada, mais de 800 pessoas de bicicleta andando pelas ruas de Açailândia numa campanha Quem Escolhe o Seu Caminho? Você ou as drogas? Uma outra campanha belíssima do Ministério Público. Estou indo a Estreito agora às 15 horas com a doutora Alessandra Darubi para que lá, uma iniciativa da promotora de Estreito, doutora Rita, lançar essa campanha sobre a questão da alienação parental e contra a violência doméstica. Outro grande problema que acontece, infelizmente, na nossa sociedade. Enfim, o Ministério Público não para, lançando. Agora mesmo estamos chegando de Brasília, onde recebemos 4 premiações, concorrendo com mais de 700 prêmios no Conselho Nacional do Ministério Público. Ganhamos 4 prêmios, sendo o primeiro lugar a nível nacional. Então, este é o Ministério Público do Maranhão, que está atento, próximo do cidadão e na defesa da sociedade. Luiz Gonzaga, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Agradecer também mais uma vez ao doutor Joaquim, o promotor da Promotoria do Idoso aqui na nossa cidade, além de participar e nos conceder a entrevista, estar conosco aqui também no nosso estúdio. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais balanço, não sai daí.